Que bom que você está aqui conosco. Estamos iniciando mais uma palestra nesse ciclo de palestras do curso de Educação Física, somando os esforços do Campus São Paulo, Campus Hortolândia, para levar até você conteúdo de excelente qualidade, com palestrantes que temos recebido aqui, simplesmente fenomenais. E hoje, mais uma vez, teremos um palestrante de um nível internacional, um professor, né, com uma carreira acadêmica, uma experiência com o pé no gramado do campo, com muita coisa para ensinar, para repartir, e, acima de tudo, um irmão, né, um amigo, um companheiro de muitos anos aí. E eu apresento já o nosso palestrante para você. Eu quero iniciar, desde já, depois desse louvor tão bonito, e que acho que tem muito a ver com a gente até, viu, Rodrigo? Ao olhar para trás, eu agradeço, né, por ter, né, tido a oportunidade de partilhar alguns quilômetros aí com você. Bom, vamos então iniciar com uma oração, e aí eu faço a tua apresentação. Querido Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos dessa forma um pouco distinta daquilo que imaginávamos até algum tempo atrás, mas agradecidos a Ti, porque estamos bem, porque temos a oportunidade de estarmos conectados e temos a oportunidade de ouvir palestras que nos enriquecem profissionalmente. Quero pedir agora a Tua bênção, a Tua proteção para cada pessoa que nos ouve, que eles possam ter o Teu amparo, a Tua mão. Também peço a Tua bênção especial sobre o professor Rodrigo, sobre ele e sua família, que eles possam estar sempre amparados em Tuas mãos, Senhor. E eu faço isso em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que convosco vive e reina em união com o Espírito Santo. Amém. Bom, o professor Rodrigo Pignataro, ele fez a graduação aqui em São Paulo, fez o mestrado e doutorado lá em Campinas, na Unicamp. Imagino que ele ia falar um pouquinho das pesquisas dele, né, das publicações. Ele trabalhou com futebol já desde o início da carreira dele, em grandes equipes, com não apenas isso, mas com um grande trabalho, né? Ele passou aqui pelo Palmeiras, pelo São Paulo, aí depois foi para a Portuguesa, voltou para o São Paulo, depois foi para o Desportivo Brasil, uma experiência muito interessante aí, né? Ele tem muita coisa para contar para a gente desse período. Recentemente ele estava na Chapecoense, e eu tive o privilégio aí de estar em um dos jogos com ele aí, acompanhando, né, o trabalho dele. E atualmente, né, até há pouco tempo, ele estava dando assessoria para o Fortaleza, né? Bom, nós convidamos o Rodrigo e o título para a nossa palestra hoje aqui é da detecção de talentos ao alto rendimento no futebol no Brasil e no mundo. O Rodrigo Pignataro, professor Dr. Rodrigo Pignataro, hoje tem uma empresa, né, a Saint Rock Sports, e ele vai poder também contar um pouquinho desse empreendedorismo, né, e do trabalho que ele tem feito, não apenas como negócio, né, mas como um plano, né, que ele sempre coloca isso como prioridade de olhar para a pessoa, né, para o ser humano. Bom, Rodrigo, você é muito bem-vindo aqui nesse espaço. Deixa eu até ressaltar, Rodrigo, tem já vários alunos e ex-alunos conectados. Que gostoso. Olha, manda sua mensagem. Nossa, vários ex-alunos aqui, Rodrigo. Que legal. Do começo do século aqui, viu? Mandando mensagem para você, demonstrando carinho por você, amigos queridos aí, assistindo, acompanhando. Obrigado pela tua presença. Dá o seu like lá, manda a sua mensagem. Se quiser fazer pergunta também, coloca a tua pergunta lá para depois a gente repartir com o Rodrigo. E aqui na sala eu tenho o prazer de ter comigo aqui o professor Flávio, o professor Vitor. Depois aí, Vitor e Flávio, a gente abre o bate-papo, né? Vocês interagem também com o Rodrigo, tá bom? Rodrigo, então é contigo mais uma vez, né? Muito obrigado por ter aceito esse convite. É um privilégio para nós termos você aqui conosco. Léo, primeiramente, Deus seja louvado por esse momento.
por estarmos conectados. E só com a abertura eu perdi o que eu ia falar já, cara. Que coisa linda, digna do NASP, digna de uma casa que sempre me recebeu, desde da minha infância e os meus familiares também, né? E aí o Vitão fala que eu tô bonito, né? Aí eu perco até a, o início da fala. Me ouve, Léo? Escuto sim, Rodrigo. Eu só tirei o meu som aqui um pouquinho para não atrapalhar você. Legal. Mas é isso, Rodrigo. Você está na companhia aqui de amigos, né? Show. Rodrigo, então, uma mensagem atrás da outra de pessoas que te admiram, reconhecem o teu valor. Então, Que mais uma vez, legal. obrigado. É com você, E, então. e aí, Léo, esse tema que nós vamos falar, né, é um tema abrangente, como a gente já tinha previamente conversado, né, ele é muito grande, mas eu me atentei em alguns pontos e com muito carinho, lembrando desde da primeira turma de Educação Física e do NASP até os meus companheiros de doutorado, né? Que trajetória! Posso dizer para você que é uma trajetória, acima de tudo, muito feliz, com suas conquistas, com tudo que o mundo acadêmico pede, né? De trabalho, de suor, de dedicação, de erros e acertos, né? E hoje eu residindo em Boituva, com toda essa trajetória que você falou, né? Eu tenho um ex-aluno nosso aí que é amigo pra caramba, ele sempre falou que eu tinha um bom currículo, né? E eu sempre falo para ele que eu tenho mais história do que currículo, né? Devido aos grandes treinadores que eu tive a oportunidade de passar. Então foram passagens por clubes muito interessantes, cada qual com a sua história, sua particularidade, todos eles com amizade e amigos hoje de, de churrasco, de brindar um bom vinho, de estar juntos na alegria e na tristeza. Então, assim, o que falar, né? É difícil a gente falar da própria carreira, mas para essa juventude que nos assiste, principalmente para os alunos da graduação que ainda vão se formar, é que olhe para frente, cara, não tenha medo e acredite sempre, né? Hoje a gente pode falar que olhar para trás e agradecer a Deus como foi a abertura é um privilégio, né? E como não citar a crise que nós estamos vivendo? E eu posso dizer para você com toda a propriedade que mesmo a crise, eu vejo o olhar de Deus sobre a minha vida e sobre a vida da minha família. Que pausa, que transformação nessa questão de estar com os meus filhos, já que o futebol, ele não nos dá esse direito, né? Obviamente, ele não nos dá esse direito. Então é isso, Léo. Muito feliz. Como você disse, hoje professor, doutor, mas acima de tudo, amigo seu. Você, meu grande coordenador e conselheiro, né? Além de um intercessor, né? Intercessor que sempre foi, desde o dia que nós dividimos um quarto aí dentro do NASP e saíamos 6 horas da manhã para nadar com o Juninho. É O Adriano vai verdade. lembrar disso aí também, o professor Adriano vai É. lembrar. Então, assim, poderíamos ficar até o final do dia contando sobre só histórias do NASP, né? Sem contar nossa equipe de professores, que sempre foi um exemplo, né? É. É um time sempre de vencedores. Mas, Rodrigo, vamos entrar no assunto. Eu começo a ver aqui as mensagens, eu acabo me encantando. A gente tem alunos aqui da primeira turma, da segunda turma te Putz, assistindo, que Rodrigo. legal, cara, Mandando um que legal. abraço, gente de diferentes partes, vi ali gente de Brasília. Bom, Boituva, lógico, né? Tem uma equipe aqui Claro, de Boituva assistindo você, o nós podíamos fazer um Danilo. sorteio de paraquedismo, né? Olha só. Bom, Rodrigo, fala um pouco para a gente essa questão de olhar, né, para as crianças, pensar em atleta, a detecção de talentos, né, a situação do futebol hoje, né, no Brasil e no mundo, né, que caminhos que o futebol tem tomado, né,
Você tem acompanhado isso já a longa data, né? Bom, vamos lá para o assunto de hoje, Rodrigo. Vamos para o assunto de hoje. Eu vou compartilhar uma tela, Léo, Tá. para gente entrar aqui no... Então, como nós falamos, né? O tema ele é bastante abrangente e fala da detecção de talentos, né? Ao alto rendimento. Como que está o futebol no Brasil, como que está no mundo, né? É um desafio muito grande, né? Aí estão os dois estudos, né, de mestrado e doutorado na Unicamp, né? Um falando sobre a maturação somática e desempenho físico em jovens futebolistas, e o último que eu tive a honra de você participar da minha banca, estão aí o nome de todos que contribuíram na banca, tanto de mestrado e doutorado, e eu fiz questão, eu lembro quando eu te chamei porque você tinha um outro olhar, né? Um olhar mais humano, um olhar mais sobre a educação, sobre a sociologia, e você pôde contribuir bastante. E os estudos são esses direcionados para o jovem futebolista, né? Nós estamos falando da detecção de talento. Para nós olharmos para um garoto e dizer, pô, esse garoto é bom, e aí eu quero que todos me acompanhem no raciocínio, que não só no futebol, embora a minha vida, a grande parte e a predominância, né, a relevância no futebol, quando você olha um garoto, e eu tive a oportunidade de estar com o professor Zé Silva, do São Paulo, foi um grande tutor na minha carreira. Ele, além de ser um profissional de educação física, ser ex-atleta de futebol, ele tinha um olhar muito carinhoso para ginástica, ginástica olímpica. Então, ele dentro do futebol, ele conseguia olhar essa ginástica olímpica dentro do jogador, a destreza, ele falava muito da destreza motora. E aí, ele foi o grande precursor, assim, para mim, para que me instigasse a pesquisar. Esse garoto vai ser jogador de futebol. Eu falava assim, Zé, por quê? Porque vai. Como assim, porque vai? Não é só isso, pô. Então, ele, com toda a experiência, ele conseguia fazer essa detecção de talento. E aí eu comecei a aprender com ele, com o irmão dele, o Silva. Depois vieram outros treinadores, como o professor Toninho e assim por diante. Como fazer a intervenção? Tá bom, você detectou o talento. E como que eu faço a intervenção? Para nós, Léo, que acreditamos num Deus trino, um Deus superior, e a gente pega como base a Bíblia, você pega a definição de talento, é uma coisa tão bonita, né? Eu tenho um talento para te dar, né? Em algumas passagens da Bíblia você tem essa menção do talento e o quanto vale, né? Hoje um talento de ouro, né? Valeria próximo de $230 mil, né? Imagina a preciosidade que é isso, né? E o garoto, eu sempre falo para os pais, né? Que os nossos filhos, eles são um talento já, por natureza. Há uma preciosidade grande. E se esse garoto vai para o esporte e tem destaque, ele se torna muito melhor, muito mais valioso, né? E aí, se ele cai para a esfera do futebol, aí as cifras elas são desequilibradas, né? Elas são muito altas, né? Quando a gente fala do talento. E aí, claro, um resultado da boa detecção e de uma excelente intervenção, ou próximo da excelência, você vai ter o sucesso do negócio, né? Você vai ter um negócio que ele passa a ser inteligente, né? Que é o Smart Business. Então, esse é um grande desafio que nós temos, né? Muito se fala da detecção e pouco se fala da intervenção. Não da intervenção, temos que trabalhar o garoto, tá? Mas como? Onde? Quando? Quanto tempo? E quanto isso vai custar? Essas são perguntas que nós precisamos ter, né? Então, assim, eu vou colocando aqui, e eu não vou ler todas as frases, mas só para vocês entenderem,
de alguns profissionais que eu trabalhei e que eu colhi essa definição para eles, né? Então, claro, algumas são já de pessoas, de pesquisadores, e outras são, o que é o talento? De pessoas simples que falam que o talento é isso aí, né? Que algumas pessoas que nascem com algumas qualidades diferenciadas, pessoas simples que falam que é dom de Deus, né? E eu gosto muito dessa definição, né? Que é uma aptidão, né, para modalidade inata ou adquirida que o faz tornar-se uma excelência no esporte. Em algum momento da nossa vida e da minha passagem, a ciência começou a dizer que o dom não existe. E aquilo me incomodou muito, porque eu ir para um congresso nacional e internacional e falar que o dom não existe, eu estou negando a minha própria vida em relação a Deus, a tudo que eu aprendi em toda a minha vida espiritual. E aí não se fala nem por eu ser católico e nem por eu estar 16 anos na Universidade Adventista, para mais, né? Então, assim, é algo que eu acredito num Deus maravilhoso que o tempo todo age na minha vida, e por que não ele ter me dado o dom? Então, a partir daí, eu comecei a participar de congressos nacionais e internacionais e comecei a bater de frente com quem falava que não existia o dom. Então, sim, o dom para mim existe. E aí o dom e o talento são duas coisas que a gente precisa entender que caminham muito ligadas, mas são diferentes, né? O dom e a graça adquirida, né, é dada gratuitamente, e o talento que nada mais é do que essa aptidão que a criança tem e que você precisa trabalhá-la, né? Eu sempre citei aí no NASP o exemplo do piano. A minha mãe, pianista clássica, por 2 décadas, e eu com piano dentro de casa. Não toquei piano, não toco piano. Não trabalhei essa habilidade, né? Então, a gente traz mais algumas definições, e essa garotada aí, meu filho está no canto direito aqui, ó, do Gabriel, com 7 anos, começou a jogar futebol com 5. Então, aqui em Boituva, ele me viu jogando e falou: papai, você joga? Eu falei: uau, fiquei feliz por 2 motivos. Um, porque ele me viu jogando, e outro, porque ele falou que eu jogava bem. Então, ele resolveu, por ter visto o pai jogar, ele resolveu jogar também, né? E não sei se os Carrus estão por aí, os Carrus sabem muito bem disso, né? Uma turma vitoriosa aí. Léo, aproveitando, se tiver alguma pergunta que você queira mediar, por favor, você me fala, tá? Tá. Tudo bem, Rodrigo. Eu acho que você pode seguir na apresentação e Joia. aí depois eu trago as perguntas no final, mas já que você abriu aí, essa questão que você traz, né, de primeiro entender e definir, né, o que é talento, é uma questão fundamental, porque a gente fala de detecção de talentos, parece que você simplesmente coloca uma régua, passa as crianças ali e fala, esse não é, né? Isso aí. E é isso que você falou da tua mãe, eu lembrei do Lucas também, né, do meu filho, né? Você falou do Gabriel aí, eu lembrei do Lucas, porque o Lucas, ele hoje faz doutorado, né, em performance de violino, mas ele sempre se incomodou quando alguém, ao escutá-lo tocar, dizia simplesmente: nossa, você tem um dom, né? E ele, assim, lógico, ele tem talvez né, algo que Deus o deu, né, deu a ele para que ele desenvolvesse, mas se ele não gastasse 7, 8 horas por dia com violino, ele não tocaria, né? Então, e é isso que você coloca, é importantíssimo, né? Definir, né, o que é talento, porque não é só passar a reguinha e falar esse é ou não é, né? Tem o talento e joga ele dentro do campo. Ele olha para um campo de 100 metros, um pouco mais de 100 metros de comprimento e mais de 65 de largura, tá aí, faço o quê? Então põe no futsal. Pô, mas o futsal também tem seus 30 metros aí, né? Então é uma dimensão complicada, né? Léo, seguindo aqui, ó, fui buscar essas fotos aí, até o Bruno Bonin de Boituva que resgatou para mim, me mandou no WhatsApp. Olha que legal. À direita nós temos aí o Hernanes, que hoje todo mundo o conhece, né? Quem gosta de futebol sabe quem ele é. Aí ele estava meio largado no São Paulo, ainda fazendo sua formação, mas um garoto extremamente
decidido. Ele era um garoto inconformado com as coisas. Só para citar um dos exemplos, esse cara, todo mundo no São Paulo ganhava uma bolsa de estudo dos 14 até o último ano de juniores, ou seja, até o terceiro ano da faculdade, mais ou menos. E todo mundo ia normalmente para a educação física. Esse cara foi para a ciência da computação. Então, ele já se mostrou diferente. Aí, ele teve também uma informação minha e do psicólogo que está à esquerda, junto com o Rafinha e com o Diego, o zagueiro, que o ser humano ele dorme um terço da vida, em média. Né? Aproximadamente um terço da vida. Cara, eu comecei a ter problema com ele nas concentrações. Véspera de jogo, o bicho 3 horas da manhã acordado. Falei, não, você precisa dormir, tem jogo amanhã. Não. Um terço de vida é muito tempo sem fazer nada. Eu preciso ler, eu preciso ter conhecimento e tal. Então ele se mostrava, ele era inconformado, ele se mostrava inquieto com várias questões, né? Uma terceira que ele não era o batedor oficial do time. E ele começou a bater, na época era o Cilinho, o treinador. O Cilinho deu uma bronca em mim, me chamou, falou, pô, Hernandes não é... Rodrigo, Hernandes não é batedor oficial, tira ele de lá. E eu, para não me indispor com o Hernandes, que eles já eram profissionais, eu falei, Hernandes, não dá, meu, vamos treinar então das 7 às 8 da manhã antes do pessoal vir. E aí eu tive esse insight de treiná-lo antes do pessoal chegar, antes do treino oficial, e esse cara virou batedor oficial com a perna direita. Virou no mesmo dia e falou, agora que eu sou batedor oficial com a perna direita, serei com a perna esquerda. Falei, Hernandes, não me complica. Não, vamos treinar das 7 às 8 de novo. Então, são histórias muito bacanas que eu carrego comigo, mas que está dentro do nosso contexto hoje. A detecção. O Hernandes foi detectado em algum momento. A intervenção. Veio as pessoas para intervir com ele, trabalhar com ele, só que ele era um cara decidido. Era impressionante. E aí o Rafinha também, com uma carreira consolidada, né? Foi para o Cruzeiro, depois agora está fora do país, enfim. E os 3 meninos recentes, né? Que eu tive agora, estive com eles no final do ano passado, lá em Chapecó. O Antony, o Igor Gomes e o Valse, né? Meninos crias, assim, que a gente escolheu que eles pudessem estar no São Paulo. E tanto o Antony quanto o Igor Gomes hoje... vale um caminhão de dinheiro, como a gente diz, né? Então, são talentos que foram achados, mas que foram lapidados. A importância de entender, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente, esse lapidar, como é que eu faço, né? Essa pergunta dos meus alunos do NASP, né? Eu carregava comigo a fórmula dos 5 Ws e 2 Hs. Ela serve para a tua vida para sempre, para todos os momentos, todas as ocasiões. Pô, vamos fazer isso? Vamos. Você usa a fórmula. O porquê, o que você vai fazer, o quanto você vai gastar, quantas pessoas, o quando, e assim por diante, né? Aqui eu trago uma foto das meninas, porque eu comecei a minha brincadeira com futebol com as meninas, sendo treinador de um time feminino de futsal de 16 anos na Zona Leste. Foi a minha primeira experiência como treinador, assim, foi o máximo, mas dava um trabalho. E não distante, quando eu estava no Desportivo Brasil, eu fiz uma ação para começar com o futebol feminino na região. Saí do Desportivo, mudei para Boituva, e a minha filha, com 10 anos, hoje ela está com 12, me pediu, papai, você me treina? Eu falei, o quê? Futebol. Eu falei, nossa, que surpresa. Começamos essa brincadeira de treinar as meninas, ela mesma se organizou, trouxe 10 meninas, no primeiro treino com 8, hoje nós já chegamos próximo de 30 meninas, e a ideia é consolidar isso aí. No projeto de 1 ano, no aniversário de 1 ano, nós conseguimos um joguinho com elas lá no Morumbi e um jogo internacional contra um time chinês. Para elas, meninas oriundas de Boituva, para minha filha, que veio de São Paulo para cá e nunca jogou futebol, foi o máximo, né? Eu só não estive em campo, mas arrumei tudo. E aí, aproveitando entre epigenética e talento, né? A epigenética, como vocês podem ver, ela consiste num estudo das mudanças hereditárias, né? Na expressão gênica que independem de mudança da sequência primária do seu DNA, né? O pesquisador é um cara
super renomado no mundo. Ele, se você colocar epigenética, ele vai aparecer na primeira página, com vários estudos, e resumidamente, eu quero dizer que todo o ambiente ele influencia. Eu sei que muita gente sabe disso. O Júnior, né, Zé Carlos Júnior, cara, estudava a bioecologia do indivíduo, né, a ciência disso tudo. Cara, a gente trocava, porque eu era do treinamento e ele estudava esse fenômeno ambiente, microambiente, mesoambiente, macroambiente. A gente conversava sobre isso, a influência do ambiente. E eu tive a oportunidade de conhecer um português, treinador, na China, com doutorado em epigenética. E eu tive mais ainda a felicidade, fiz amizade com ele e trouxe para Boituva para morar, dentro do meu condomínio. E ele trabalhou como treinador do Desportivo Brasil também, mas contratado pelo Shandong Luneng, da China. Então, eu com o pé nos antigos treinadores e tendo esse português do lado, eu pude equilibrar várias situações, nem para um lado e nem para o outro, mas achar o equilíbrio. E aí, essa é a primeira dica que eu deixo para todos, achar o equilíbrio, encontrar o equilíbrio para tudo. Nós sabemos, no futebol tem um chavão que é muito clássico, né? Que os treinadores, e aí me vem o Cilinho novamente, que ele falava: Rodrigo, muita água mata a planta. Então, assim, ele queria dizer, pô, muito treinamento acaba com o jogador. Então, agora, entre a epigenética, entre o talento, entre o dom, né? Entre a ciência, entre o empirismo, é encontrar o equilíbrio. Pelo menos é o que eu tenho visto nesses 25 anos de carreira profissional, detectando talento, trabalhando com atletas profissionais. Essa minha última passagem na Chapecoense foi algo extraordinário, estar com os profissionais, ser um coordenador técnico-científico. E quanta carência, né? Quanta carência esses caras têm. Não só de capacidades físicas, né? E habilidades, mas de tudo. O ser humano como um completo, né? Então, assim, lembrando que não é só a performance física, técnica, tática, né? Mas a psicológica, a cognitiva em cima disso tudo. Porque sem a velocidade da cognição, você é só mais um. Então, isso tudo. E aí, esse ambiente influenciando, né? Você tem estudos que a criança, já na concepção, ela já começa a ter em suas células esse estímulo externo e o estímulo interno já da própria mãe, do próprio feto dentro do... Então, são estudos que estão aí e que eu acredito também, mas eu acredito, acima de tudo, nesse equilíbrio. E por falar disso, né? Esse é um grupo, o Dr. Jefferson, que fez parte da minha banca, o Hugo Grandão ali era o intérprete, e um time chinês. Nós, junto com o professor Jefferson, nós estamos aí na FEC da Unicamp, né? Na Faculdade de Medicina. A gente começou a investigar todos os garotos da base com a densitometria óssea. E o nosso estudo era para saber como que estava a saúde dessa garotada e, inclusive, saber... a gente iniciou um estudo falando sobre os jogos reduzidos. O impacto dos jogos reduzidos no colo do fêmur do jovem futebolista, junto com o professor Anderson Marques aí do laboratório. Além de tudo, o que nós fomos descobrir? Que o que nós estávamos dando para os brasileiros em treinamento de ingredientes, vamos usar esse raciocínio, nem tudo estava servindo para o chinês, por causa da origem deles, por causa de serem amarelos, de serem asiáticos, de clima e culturas diferentes. Consistência corporal, né? Diferentes, né? Biotipos diferentes. Só para ilustrar, uma das investigações que nós fizemos foi relacionado ao tendão do calcâneo, né? Sobre a stiffness do tendão do calcâneo, onde a reatividade não era a mesma dos brasileiros.
Claro que hoje eu falo assim, putz, nós tínhamos que continuar com os estudos, mas o futebol atropela. Futebol, além do jogo jogado, além da pressão que tem externa, você tem os diretores, você tem o investidor, você não tem uma política clara de intercâmbio, embora nós criamos o núcleo de desenvolvimento do jovem futebolista chinês, eu e o professor Jefferson, ele com muita propriedade nisso. Então, nós utilizamos o recurso da Unicamp também para fazer não só com o chinês, mas com todos os garotos, né? Aí vem um pouquinho do Júlio Garganta, uma frase, embora ele não acredite no dom, né? Mas essa é uma frase que fica para nós, porque não raramente os observadores apercebem-se não de habilidades específicas do futebol, mas de algo relacionado com vantagem maturacional. Isso é fato aqui no Brasil, principalmente quando você sai dos grandes centros, dos grandes times e vai para o interior. Boituva, por exemplo, é um lugar que cabe esse exemplo. Não aqui na escola que nós estamos, somente, mas na região toda. Estou citando Boituva, mas poderia citar qualquer outra cidade. Uma vez os nossos parceiros, a diretoria do São Paulo pediu para que eu fosse fazer avaliação e orientar os nossos parceiros lá no nascedouro, como o pessoal diz. Nascedouro, viveiro, vai lá no viveiro, vê aquele passarinho que está nascendo e orienta os professores. E eu fazia isso, viajava para acompanhar o trabalho semanal e tentar orientá-los para que eles cuidassem das crianças e cuidassem das nossas crianças, que eram do São Paulo, na verdade. O São Paulo já estava olhando. Então, o que o Garganta quer dizer aí? Que o garoto mais forte em seu estado biológico, mesmo ele estando na mesma faixa cronológica, ele vai ser um avantajado. E nem sempre isso é a garantia do garoto chegar lá no final do processo. E também nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Os não identificados como talentosos ficam cativos de padrões de subdesempenho, devido a experiências de treino e de competição menos ricas. Enquanto eu estava no São Paulo, nós tínhamos uma política, o apoio da diretoria, de não disputar o Campeonato Paulista. Claro que politicamente não era bom, claro que a federação queria que o São Paulo participasse, claro que nós também queríamos que participasse, mas nós tínhamos nós tínhamos em média 40 garotos, e para o jogo iriam 11, teria que fazer um rodízio. Mesmo na 14, na 15, na 17, nós utilizávamos esse sistema de rodízio para que cada jogo. Mas aí você entra em outro problema, que é o problema da autoimagem do garoto. O garoto vive de competição também. O garoto que está procurando um clube, ele quer jogar. Tem alguns relatos de garotos, principalmente, que saíram no São Paulo e foram para o Santos, que hoje valem mais de 100 milhões de dólares, que saíram do São Paulo porque não disputavam o Campeonato Paulista na categoria Sub-11. Então, olha que judiação. Embora, depois de muito trabalho, eu tive a felicidade de participar disso, a Federação Paulista reduziu as dimensões do campo, sendo que a Alemanha, Itália e Espanha já faziam isso pelo menos há mais de uma década. Então, assim, aos nossos professores, e principalmente aos nossos estudantes que estão nos ouvindo, estão nos vendo, não deixe de dar a sua atividade com uma riqueza motora. Então, quanto mais rico for o exercício, que exige mais complexidade no sentido de você ter uma coordenação multifatorial, envolvendo bola, envolvendo objetos, envolvendo salto, ela se torna importante. Então, essa riqueza motora, ela vai dar a base para os esportes, seja olímpico, seja o futebol. Quando os garotos chegavam com 12 anos já para nós no São Paulo e com 14 para ser alojados, eles já tinham passado a fase dessa habilidade que a gente também vai ver um pouquinho para frente ali, falar um pouquinho. Quanto mais cedo, assim como um idioma, quanto mais cedo você aprender, o seu cérebro está mais aberto para isso. A sua memória motora, ela vai atuar de melhor forma. E para isso, né, a idade cronológica versus biológica, é importante relembrar que a cronologia é quando você nasce e você entra no calendário, né?
Eu tenho 15 anos, porque eu nasci em tal ano. Agora, a biológica, aí precisa entender um pouquinho mais. Aí a ciência ela vai entrar um pouquinho mais. Mas não é difícil, porque a idade biológica ela pode ser mensurada através de uma simples maturação somática. Não precisa de muito custo. Você tem uma trena, você tem um adipômetro, que não precisa nem ser o científico. Lembrei do Leslie agora. Você pega uma balança, você pega uma fita métrica, pronto, está feito. Você pega uma curva de crescimento, você acompanha essa criança aí. Claro que você tem condições, como eu tive, de ter um aparelho chamado DEXA, numa universidade, num laboratório de medicina, onde ele vai me dar, ele é um padrão ouro, ele vai me dar todas as informações que eu preciso, desde da porcentagem de gordura, quanto a densidade, a mineral óssea, por exemplo, da coluna. Então, você tem a radiografia, né, que é a idade óssea, você tem as pranchas de Turner, você vê a idade biológica através da maturação sexual, você tem a odontológica, você tem ferramentas para saber sobre a maturação psicológica e a hormonal, que ela é invasiva, né? Hoje a gente fala muito de genética, né? Hoje nós tem um projeto para acontecer aí, se tudo der certo depois da pandemia, que eu vou coordenar. É um projeto onde nós vamos fazer essa captação e a gente vai ter um laboratório onde nós vamos fazer a avaliação genética do jovem futebolista ou até mesmo do profissional. E aí tem a dermatografia, né, que ainda não é comprovada, mas existem alguns indicadores aí que tem uma linha que segue isso aí também, através da identidade, né, do seu polegar, por exemplo, você consegue fazer o estudo. Joia? Então, você tem o tempo da maturação, coloquei esse gráfico aqui porque é em média, né? E aí varia para meninas e meninos. E a duração da maturação. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Kaká no início da sua carreira, pessoalmente, né? Jogando bola para ele, na verdade. E ele era um menino tardio. Em relação à cronologia, ele estava dentro da categoria do São Paulo, no sub-17, sub-20, mas ele não tinha força suficiente para acompanhá-los. E aí o que aconteceu? Ele ficava no terceiro time. Ele era um garoto muito técnico. Até que um dia o Vadão olhou para ele e falou, não, olhou para ele no sentido que o profissional pediu um time para jogar. Era uma quarta-feira, o time jogou à noite, na quinta-feira o 17 ou 20 ia fazer um treino coletivo com o profissional, com aqueles que não jogaram. E mandaram o Kaká. E aí o Vadão, a partir desse dia que viu, esse menino vai ficar comigo. Aí o Dr. Turíbio fez o acompanhamento dele lá e aí virou o Kaká. Agora, um ponto de observação. O Kaká teve um problema de quadril que provavelmente pode ter acontecido nessa duração da maturação dele. Então, uma vez tardio, você tem autores que falam que o tardio segue para o resto da vida, a atlética, né, até os 30 anos, e a gente sabe que um adolescente ele pode ir até os 21 anos, dependendo da linha de pesquisa e do país. Aqui é apenas uma ilustração também, alguns alunos já devem conhecer, fiz questão de trazê-la hoje para cá. São 3 atletas da mesma categoria, e provavelmente maturações diferentes, idade biológica diferentes. Então, rapidamente, né? Os fatores biológicos, eu posso ter as características antropométricas, me atentar a isso, né? As maturacionais, através da idade óssea, né? Características estruturais e funcionais do músculo esquelético, com respostas neuromusculares, né? E nos sistemas, né? Cardiocirculatório, pulmonar e assim por diante, né? E em cima disso tudo, como que eu me dou com a treinabilidade dessa garotada? A partir do momento que eu conheço isso aí, né? Primeiro ponto, devido ao desenvolvimento extraordinário rápido do sistema nervoso central, na idade infantil deve-se dar uma importância especial. E nesse período, ao treinamento das capacidades coordenativas. Então, novamente, né, é um fator que eu preciso estar atento nessa idade infantil, né,
atento, ter o conhecimento do que eu estou fazendo e dar coordenação para essa garotada. A gente vê muito assim, garotos de 11 anos treinando força, indo para academia para correr esteira, para pegar em aparelho, não. Ou vai para o campo para dar volta no campo, não. Bola, riqueza motora, dê exercícios cognitivos para ele, utilizando uma bola, duas bolas. Nós temos vários livros do Juan Pablo Greco, falando a escola da bola, clássico. Tanto falei, porque ele é uma base para nós. Então, esse é um ponto. Segundo, né, as formas de exigência da motora condicionante sofrem seu maior desenvolvimento com o início da puberdade e deveriam ser acentuadamente estimulados nesta época, observando-se a capacidade de suportar carga específica da idade. Então, eu preciso entender a estrutura desse garoto, desse jovem, e não só jovem, o jovem pode ser 21, 22, 23 anos, quando a manifestação da força está no seu ápice, pode ser com 30 anos, como eu tive o privilégio de pegar um time da Chapecoense já numa idade avançada, saber, entender o histórico desses caras, como que foi, quantas limitações eles tinham, desde a flexibilidade ao mecanismo da força mesmo. E um terceiro ponto que eu dou destaque é a maior treinabilidade não significa automaticamente que é a maior capacidade de suportar carga. A alta treinabilidade da musculatura ocorre principalmente na época do estirão, do crescimento puberal, ao contrário da capacidade do aparelho locomotor passivo, né? Então, você tem o locomotor passivo e o ativo, né? Então, nós temos que entender esse fenômeno. No meu mestrado, a gente teve a oportunidade de relacionar a maturação somática com indicadores de performance, de desenvolvimento, quanto a velocidade, quanto a força e quanto a resistência. E aí tem alguns pontos importantes lá no estudo, e foram 140 jovens estudados, onde vários deles estavam no seu pico de velocidade, no seu estirão. E aí atenção especial quanto às lesões, quanto às avulsões. Então, tivemos bastante informação quanto a isso. E aí, como deixar de lado isso, né? E aí volto especificamente aos nossos estudantes, né? Passando sobre a fase da aprendizagem motora, cognitiva, associativa e autônoma. Luiz Rigolin, que tem uma obra muito bacana também, que treinando crianças e adolescentes, onde ele é o editor, eu tive a oportunidade de conviver um pouco com ele. Naquela época a gente via que a fase autônoma, cronologicamente, ela se dá lá pelos 11 anos. A partir dos 11 anos, a habilidade adquirida ela está constituída. E o que fazer após isso? Apenas melhorar. Corrigir dificilmente. Corrigir enquanto não se tem a fadiga, você consegue. Quando volta a fadiga periférica e a central, você volta ao que você adquiriu no passado. Ou seja, todos os seus defeitos, eles voltam para aquilo lá. E aí, ontem eu estava com a Hortência numa live, e ela falou muito da Paula. A Paula tinha um gesto motor onde os biomecânicos tentaram consertá-la, e aí foi um desastre, porque ela tinha uma média de acerto de quase 80% dos arremessos, e quando os biomecânicos fizeram a intervenção, por 2 meses, ela caiu para quase 60%. Então, treinador, pelo amor de Deus, volta, deixa a Paula do jeito que estava. Então, assim, por que eu conto isso? Porque, novamente, nós temos que achar o equilíbrio. Encontrar o equilíbrio pode ser a chave de ouro, a questão de ouro. Porque adquiriu, vamos potencializar agora o que ele tem. Vamos melhorar o que ele não tem. Só que, quando atingir a fadiga periférica, a fadiga central, a chance de voltar ao que ele tinha aprendido lá atrás é grande. Os seus defeitos, né? No caso da Paula e da Hortência, são referências, né? Não preciso nem falar disso. Então, eu
termino com esse slide para dizer que os nossos estudantes de educação física, os profissionais de educação física, são responsáveis, principalmente na educação física escolar ou nas escolas de esporte, pela riqueza motora que vocês estão passando para essa criançada. E aí, brevemente, Gardner fala sobre a inteligência, as inteligências múltiplas, né? O quanto que o esporte, o quanto que a atividade física, o quanto que o profissional de educação física é importante para as outras inteligências. Ou seja, se eu tenho um engenheiro e ele faz atividade, eu posso crer que a atividade física o torna mais inteligente. Se eu tenho um engenheiro que nunca fez atividade, eu posso crer que se ele tivesse feito atividade, ele poderia ter sido muito mais inteligente. Então, não tenham dúvida disso. Atividade física e a música, principalmente, são questões assim fundamentais. Um quadrinho para a gente olhar. Quando a gente fala sobre a velocidade do jogo, né? E aí eu falo do mindset, já pensando nos garotos de alto nível, da iniciação ao alto nível, e a gente fala do treinamento de alto nível na iniciação. Ou seja, eu já tenho um treinamento especializado, com 14 anos, por exemplo, dentro de um clube de futebol, e aí eu sei que o garoto percebe o ambiente. E aí a treinabilidade dele, ao perceber o ambiente, é alta. Também interpretar o ambiente, a treinabilidade é alta. Decidir, a treinabilidade é alta. E o agir? Nós ainda, brasileiros, temos a cultura de narrar ou cantar o jogo para o garoto. Seja de 14, de 15, 17 anos. Então, eu falo para ele o que ele tem que fazer. E aí eu cito um exemplo clássico também, que é o garoto, imagina, ele está fazendo um exercício analítico, situacional, que ele vai em direção ao gol. Aí o professor, ele dá o comando, o garoto vai, chuta a bola, erra o gol, toma bronca porque o treinador falou que ele tinha que acertar o gol. Porra, claro que ele vai acertar o gol. É claro que ele quer acertar o gol. Ele quer mais que todo mundo acertar o gol, por isso que ele está ali. Agora, perguntar para o garoto, naquele momento, se você tem esse tempo para perguntar por que você errou o gol, e ele souber, porque meu pé de apoio ficou longe da bola, professor. Não, porque meu corpo inclinou, meu tronco inclinou para frente, para trás. Não, professor, porque a bola ficou... correu um pouquinho, porque eu não olhei para o gol, porque alguma coisa. Se ele souber responder, melhor. Aí você fala, então melhora. Você sabe disso, Léo. Você é músico, você teve contato com vários maestros. O maestro, ele sempre fala para você, ele nunca fala para você que você está errado. Por que nós, da educação física, temos que falar, está errado? E a gente sabe sobre as motivações intrínsecas e extrínsecas e as motivações positivas. Então, assim, foi bom, errou o gol, o garoto foi lá, chutou a bola e errou o gol. Foi bom, melhora a próxima. Por que erramos? Porque meu pé ficou longe. Beleza? Então melhora. E assim a gente vai construindo essa questão do agir do jovem futebolista, do jovem voleibolista e assim por diante. Dar chance para ele raciocinar. E aí a gente entra naquela esfera de que o treinamento não é só físico, técnico, tático e psicológico, e sim cognitivo. Eu percebo o ambiente, eu interpreto o ambiente, o que eu tenho que fazer. Eu decido o que eu vou fazer, mas eu olho para o meu treinador se eu posso ou não. E aí, como não lembrar de Tiago na Bíblia, né? Eu tenho fé, mas a fé sem ação, ela é morta. E aí um conceito a ser aplicado, o Ajax utiliza isso como sua plataforma, é uma regra, é uma normativa deles, né? Que é o método TIPS, né? É a técnica simples, complexa, com variabilidade, o insight, que é a inteligência de jogo, a personalidade, determinação e confiança do que vai fazer, e aí o speed. Eu, lá atrás, eu falava assim, nossa, com o Cilinho, com o Pupo Gimenez,
eles falavam assim que o atleta tinha que ser veloz. Ele tinha que ser a era dos menudos, do cilinho, todos eles eram velozes. Depois eu tive a felicidade de estar com ele, ele escolhia os zagueiros velozes. E no São Paulo eu tive a chance de conviver com treinadores, porque era uma escola onde, na detecção de talento, a gente via que aquele atacante era bom, mas não para ser atacante. E eu lembro de uma frase célebre do Silva, que ele falava: garoto, você quer ser atacante do Taquaritinga ou zagueiro do São Paulo Futebol Clube? Aí o garoto falava: quero ser zagueiro do São Paulo. Um desses garotos foi o Breno, que foi um belo zagueiro de São Paulo, que foi para a Alemanha depois e aconteceu todo aquele incidente, mas só para dizer que tinha que ter velocidade. Então eu me atentava muito na velocidade de ação. E não é só isso, a velocidade de reação e a aceleração do pensamento. Raciocínio rápido. Então eu tenho a técnica, ponto. Por isso você está no São Paulo, por isso você está no Palmeiras, por isso você está no Desportivo Brasil. A inteligência do jogo, saber o que eu estou fazendo, a personalidade de pegar a bola e resolver o problema, de dar o drible, de ir para o gol, e a ação disso tudo, a velocidade disso tudo. Eu posso pensar, eu posso ser inteligente e ficar aqui parado. E aí voltamos no agir. A importância do agir, mas agir com velocidade. Um jogo hoje profissional, você tem mais de 1.900 ações de no máximo 3 segundos. Então imagina, o gol ele acontece em 2 segundos. No máximo, o zagueiro tira a bola em menos de 1 segundo e assim por diante. Então a demanda fisiológica ela aumentou muito, né? E parece que nós não estamos preparados quando eu falo de Brasil, o Brasil todo, né? Então, as capacidades, como eu disse, psíquica, cognitiva e tática, ela está sendo citada desde 2008, ela está sendo citada desde 1987 por pessoas que são muito maiores do que eu em termos de pesquisa, em termos de estudo, né? Então a gente acaba esquecendo, né, que o desempenho esportivo se relaciona a vários processos e encontrar o núcleo comum disso aí é o grande desafio e talvez o ponto de equilíbrio. Como não falar desse cara, né? Hoje um amigo pessoal, inclusive esteve aqui em Boituva, fizemos um bate-bola, um churrasco, foi um momento muito gostoso. Esse cara aqui, ele foi dispensado 2 vezes do São Paulo. Não dispensados, mas tiveram a intenção de dispensá-lo 2 vezes. E aí nós acabamos decidindo. Uma das coisas que foi falada é que ele era muito fominha. E olha só onde ele foi parar e olha a característica que ele tem, que é a velocidade com a progressão da bola. Então é um garoto que vai para cima, é um garoto que... O drible é muito difícil de você ensinar. Você falar assim, agora dribla desse jeito. Porque o drible é uma ação, né? É uma reatividade do que acontece dentro do jogo. Você não parte e combina com um zagueiro. E você não dribla seu oponente, ou seu companheiro de time, né? Então é um equilíbrio, um desequilíbrio dentro do jogo muito grande, individual e coletivo, né? Então, assim, o Lucas, ele foi herdado ou foi adquirido? Penso que os dois. Diz os pais que ele ao nascer, já nasceu com a bola, né? Na verdade, o pediatra mostrou a bola para ele e ele nasceu. Só que esse menino treinou muito, passou por dificuldades, passou por tudo, mas ele não parava, ele treinava. Além de ser um bom aluno na escola e além de ter interesse de aprender outro idioma. Então, assim, o ambiente claramente o favoreceu. Talvez não, com certeza, né? Passaram grandes treinadores, ex-atletas do São Paulo, de seleção brasileira, campeões pelo São Paulo, que ajudaram a formar esse garoto, né? Eu costumo dizer que ninguém forma ninguém, apenas eu ajudo a formar, cada um com as suas características, seja no seu micro ou seu macro ambiente. E aí uma grande realidade. Nós tínhamos esse estudo já no São Paulo, nós tínhamos um núcleo aí no Guarapiranga, próximo do NASP,
que era um lugar que a gente fazia avaliações, tiramos aquele conceito de peneira, começamos a organizar, tinha ambulância no local, tinha uma equipe só para avaliar esses garotos e normalmente eram indicações de diretores. Era difícil a gente tirar um garoto desse ambiente, que era o Guarapiranga. E aí eu já numa coordenação junto com os meus pares, com grandes treinadores, eu falei, cara, vamos melhorar isso aí. E aí entra o inconformismo de novo, entra o incômodo. Pô, se a estatística diz que a cada 1000 meninos só um chega ao profissional, nós aqui no São Paulo Futebol nós temos que ser melhor, pô. E aí fomos fazer o estudo, vamos descobrir quantos garotos sobem para o profissional dentro do São Paulo. 1 de 1000. Nós chegávamos a avaliar 980 garotos no ano. E aí, com esses 980, já não tirava muito garoto, 1 ou 2 desses 980 para ir para o futebol de base do São Paulo. Aí você, de 1000 meninos que jogam nos clubes, um somente chega ao profissional. É muito doído, é muito difícil. Aí eu chamei a turma e falei, nós estamos errando, hein? Vamos melhorar? Vamos. Então, se é 0,001%, então vamos para 0,02%. Bora, vamos dobrar? Vamos dobrar esse número aí, essa meta? Vamos. Então, dobramos a meta. E a gente começou a melhorar os índices. Tanto é que agora que nós estamos colhendo esses frutos, de 2 anos para cá, depois de uma década de trabalho. Ou seja, não é por acaso, não é por acaso. Então, nós temos esses dados. Aí, desses 1000 meninos, de um que chegou ao profissional, de cada 10.000 meninos que jogam, só um chega às 50 maiores ligas. Apenas um de 10.000 meninos. Essa é a nossa estatística. E de cada 100.000 meninos que jogam, só um chega aos 50 maiores clubes. Então, é uma estatística dura, real, que está aí, e que se nós não qualificarmos, se nós não melhorarmos, a gente vai conviver com isso. E o futebol está tão difícil porque a culpa não é minha. A culpa é do clube, a culpa é do diretor, a culpa é da política, a culpa é que a CBF não manda dinheiro, e assim vai. Agora, dentro da minha realidade, né? O que eu posso fazer? Cortella fala muito isso, tem uma frase célebre, né? Cortella, que esteve conosco aí, fala isso. É o seu melhor? Não é o melhor do mundo. É o seu melhor. O seu melhor enquanto você não tem as condições melhores de ser melhor ainda. Então, vocês estudantes, vocês estão prontos para o desafio? E não estamos falando do futebol, estamos falando da detecção e da intervenção. Quando você vai para a Europa, você vê todo um aparato, você vê uma infraestrutura maravilhosa. E aí você pega, por exemplo, um Liverpool, você pega o sub-9 ao sub-19 com o mesmo padrão. Não padrão de jogo, mas com o mesmo padrão, com o mesmo cuidado. Então, isso é importante ter. E aí, para nós, hoje, eu aqui em Boituva, nessa realidade que eu estou aqui, pena eu não estava mostrando, eu mostrei para o Léo um pouquinho antes a minha visão. Eu estou de frente para o campo aqui, com um pôr do sol maravilhoso. E pena que não estão, os paraquedistas não estão hoje aqui no céu. Mas na realidade que eu estou hoje aqui, eu tenho garotos que já estão sendo procurados por clubes e tenho garotos que estão para jogar futebol, meu filho. Gabriel, como que foi o jogo hoje? Ai, papai, perdi 3-1. Eu falei, não, filho, como é que foi o treino hoje? Perdi 3-1, não? Como é que foi? Foi legal? Não foi bom? O que o professor passou de mais legal, mais interessante, mais divertido? Aí ele fala. Aí eu falo assim, então tá bom, mas perdi. Eu falei, não, mas perder faz parte. Mas eu me diverti muito. Então eu sei que perder ou ganhar para ele tá em segundo plano. Então, tratar as crianças dentro da escola, da nossa educação física, dentro da escola de esporte, ou dentro de uma escola de futebol, como eu estou aqui, eu preciso pensar primeiro na criança, na pessoa, na família. Eu costumo dizer aqui que existem 3 instituições que terão que caminhar juntas, que é a nossa instituição, o futebol, a escola, não abrimos mão, e a família. Importante esse tripé.
E aí, claro, se você tiver a oportunidade de oferecer o idioma, o segundo idioma para a criança, melhor. Isso eu falo diretamente para as famílias, né? Primeiro professores, nós professores, depois treinadores. E a motivação nossa, ela tem que ser eterna, não tem jeito. Você entrar no campo desmotivado, não tem jeito. E aí eu volto a dizer o que o Gabriel, quando pediu para treinar futebol. Você joga, papai? Também quero. Então ele me viu jogar com alegria. Se eu falar para os meus ex-alunos aí que eu mudei a partida, né? Pela habilidade, Vitor Tarini sabe disso, né? Então, há tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Conhecer, e aí vocês vão ter uma palestra na semana que vem muito importante sobre o crescimento, a maturação e a aprendizagem, né? Crescimento e maturação com a doutora. Vai ser muito... Não percam isso, porque penso eu que ela vai aprofundar muito mais o que eu estou falando aqui para vocês, né? E aí eu trago para vocês método científico versus empirismo. Parametrização ou subjetividade? Eu participei de uma live com o pessoal do Alberto, ex-aluno aí da faculdade também, casado com a Renata, ex-aluna nossa também, onde eu tive a oportunidade de ser padrinho dos dois. Léo, como esse namoro começou dentro da sala de aula, eu falei, olha, vai terminar em casamento. Eu não sabia que eu tinha esse dom também de profetizar. E terminou mesmo. Hoje o Alberto, ele foi ele foi para ser meu estagiário no São Paulo, mas pela dedicação dele, pelo empenho dele, ele foi o primeiro estudante a ser contratado profissionalmente. E ele foi contratado como um observador técnico. Então ele fez parte disso. Depois ele Rodrigo, passou... Oi, Léo. não, já que você falou do Alberto aí, que é já um personagem, né, do futebol, né? Isso aí. Eu quero acrescentar que quem assiste a gente também aqui é o Douglas Saretti. Não, Também o é Douglas, foi outro. isso que eu falei. O Douglas, ele fala que meu currículo é muito bom, só que esse sem vergonha, aí eu falo para ele que não é o currículo, são as histórias. Esse sem vergonha, além disso, Léo, ele tinha, a turma dele era muito boa, que era dos irmãos Chaves, lembra? Marcelo, Celso, Sim, sim. Edu, tinha uma turma, o Jorge, cara, uma turma sensacional. A Todos Maria eles com Lúcia, né? isso aí, todos eles, a Regina que casou com o Jorge, Isso. bailarina, dançarina, sensacional. Eu sonhava com ela dando uma aula de futebol na minha aula com elementos da dança. Então nós fizemos uma brincadeira, né, sobre isso. E o Douglas teve, além de ser meu estagiário também no São Paulo, o Douglas, ele depois foi para o Corinthians, foi para Santo André, e ele consolidou uma carreira no Emirados Árabes, voltou agora, voltou no final do ano passado, né? Voltou, Sim. está no Corinthians novamente, né? Uhum. E todo o tempo nós estamos conversando. Você falou do Alberto, eu vi o Douglas está conectado com a gente e Legal. vários outros também. Já que fiz essa interrupção, eu preciso tomar uma água, dar uma respirada De também. boa. Mas Boa. você está aqui com um amigo, um colega nosso, Gustavo, que é o coordenador da Educação Física lá do Chile também. Putz, que legal. O Jaciel, que está em Feira Nova, no Pernambuco. A Dilson Avani, em Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul. Que Flávia legal. Martins, de Brasília. O Fábio Maia, lá do PUC, na Califórnia. A semana passada eu estava numa reunião de professores de lá da Califórnia, outros lugares dos Estados Unidos, mas eu estava participando com eles, agora o Fábio está participando aqui com a gente, enfim. E olha, são vários ex-alunos aí te elogiando, escrevendo, comentando sobre você. Meu abraço para todos eles, cara. Como eu é, queria abraçá-los, vê-los, né? mas desculpa, eu te interrompi. Você Imagina! E o Alberto agora está como diretor técnico e eu oro pela vida dele para que ele seja um exemplo, né, de diretor. Ele está no Boston City do Brasil, que seria uma filial, né, do Boston dos Estados Unidos. E esse Boston disputa o Campeonato Mineiro. É um time sério, com CEO, presidente. E nós participamos de uma live. Uma das perguntas, Léo, que fizeram para mim
foi só vale uma resposta. A pergunta é cruel, porque ela fala, você ficaria com o treinador que estuda ou com o treinador empírico? Eu falei com os dois, cara. Ele, não, só uma. Eu falei, eu fico com o empírico. E aí explico. O empírico, normalmente, o ex-jogador, ele teve uma vivência que nós nunca teremos. Se o jogador parar amanhã e ele resolver estudar, fazer uma graduação, uma pós, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, ele vai fazer. Depende somente dele e dos que irão ajudá-lo daqui para frente. Eu, você, qualquer outro, se quiser voltar para ser jogador de flatão, um atleta de qualquer coisa, esquece, não dá mais. Naturalmente, não dá mais. E eu prefiro ficar com o empirismo. Mas quando eu tenho... Rodrigo, Oi. não concordo não. O Léo, depois dos 50 anos, já está ficando em segundo lugar na categoria D em Ironman. Entendeu? Ele tá dando um banho aí na molecada, cara. É verdade, cara, é verdade. O Léo é o Usain Bolt, é o Usain Bolt da categoria Master, cara. Tá é verdade. Todos os biomecânicos, todos os treinadores aí. É um fenômeno a ser estudado, viu, Vitor? Rodrigo, outro dia o Vitor me fala isso nas câmeras aqui abertas para o mundo, que eu sou um atleta tardio. Até hoje eu estou pensando se ele quis me atribuir aí uns 60, 70 anos de idade. Ou se... Mas o Vitor também é uma pessoa que tem a vivência na prática, né? E também com muito estudo, né? É sempre um prazer ouvir o professor Vitor aqui. Ô, Vitor, obrigado por estar presente aí, acompanhando. Ô, Rodrigo, Boa, já que fiz mais um parênteses aqui, ainda não vou tocar nos pontos que você levantou na tua fala, né? Mas o Alberto, o Douglas escreveram aqui, né? E vários ex-alunos escrevendo, tal, comentando. Tem um pessoal, nossos amigos lá da Grande Boituva, Empório Central aqui presente também. Ah, que legal. Do Val, isso aí, show. E, enfim, pessoas de diferentes lugares assistindo. Mas, Rodrigo, continua aí com a sua fala. Depois eu quero fazer alguns comentários, né? Tá. E até abrir também para o Vitor, daqui a pouco, a gente fazer, né, um bate-papo aqui com essas questões que você está levantando, porque você tocou numa série de assuntos aqui, até controversos, né? Sobre conduta, né? Profissional, sobre a questão da treinabilidade, porque quando você fala o assunto aqui, detecção de talentos, você já entrou questionando, né, a questão do talento. Depois, quando você fala na treinabilidade, você não entrou nos aspectos do treinamento físico ou tático, né? Mas você abordou temas que abrem a nossa mente, né? Que nos fazem pensar além. E aí, quando você traz aí a questão da formação do ser humano, né? E lógico que você tem ali 1000 crianças. Você sabe que um deles é para o profissional, né? Quer dizer, você tem que tratar todos eles como um ser humano, né? Como justamente. Você está criando ali, né? Um cidadão, né? Que tem que exercer a sua vontade, saber tomar a decisão, que é isso que você falou antes, né? Sobre a treinabilidade. Isso mesmo. E tal. Bom, Léo, e aí, me permite abrir um parênteses em cima disso, porque você me fez relembrar um negócio. De 1000 crianças, um sobe para o profissional, nos faz lembrar da parábola da ovelha. Jesus tinha 100 ovelhas, o pastor tinha 100 ovelhas, sumiu uma, ele largou para buscar, mas você tem 99. O que eu vou fazer com as outras 999 que não subiram para o profissional? É aí que está o X da questão. Então, eu preciso tratá-las incondicionalmente, preciso dar o meu melhor como profissional, tendo ou não instrumento, tendo ou não tecnologia, mas eu preciso me doar para essa nossa profissão, seja para alto rendimento, seja para a educação física escolar, que vai ajudar a formar num montante de disciplinas.
E aí o profissional de educação física descobriu, dentro dessas 1000 crianças, uma vai subir profissional. Agora aumenta mais ainda a responsabilidade, porque se você não tiver o conhecimento e não souber fazer as perguntas adequadas, você faz ele morrer também no meio da praia. Se torna muito mais difícil, porque quando você tem 1000 crianças, você fala, beleza, joga a bola, vamos lá, tal, todo mundo feliz. Só não tromba aí, gente. Cuidado, não pode morrer ninguém do coração aqui. Então eu vou meio assim. Mas quando você tem o destaque, aí você tem que investir. Investir conhecimento, investir tecnologia, investir relacionamento, dar meios para essa criança aí. E aí eu faço um paralelo, uma analogia com a tartaruga. A gente sabe quantos ovos são colocados na praia e quantas tartarugas conseguem sobreviver, cara, daquele universo. Não menosprezando, claro, apenas uma analogia, mas é isso. Nós temos tantos garotos de futebol morrendo pelo caminho nesse Brasil, mas muitos. Dentro do São Paulo, tínhamos que iam ficando, cara. Por que iam ficando? Claro que 2002, 2003, nós não tínhamos essa tecnologia toda. 2007, não tínhamos essa tecnologia toda. Estava saindo as fotocélulas ali, 2005, 2006, mas no São Paulo não ia comprar uma fotocélula, conjunto de fotocélulas para avaliarmos a velocidade, por exemplo, a agilidade da criança. E aí, quando você avalia a velocidade e a agilidade de uma criança, beleza, eu tenho o cara mais veloz, e agora? Põe no campo, aí sai o menino correndo. E a relação bola-eu? E a coordenação óculo-pedal, a coordenação intramuscular dele com tudo isso? E aí volta naquela questão, e a inteligência dele? Inteligência de jogo? Enfim, quando você tem uma equipe maravilhosa, eu tinha um olhar, mas já com um mestrado da Unicamp no São Paulo, eu tinha uma equipe sensacional. O professor Toninho disputou Champions League pelo Benfica, Márcio Saraiva, ex-jogador do São Paulo, Emerson Pereira, ídolo no Chile, no Colo-Colo do Chile, Zé Silva com a gente, disputou Libertadores, e aí vai, Adilson, campeão mundial, estava com o Adilson na live ontem, cara, muito legal. E a gente, eu avaliei tinha 50 garotos naquela semana, e um garoto me chamou a atenção, só minha, e eu tentei convencer os 10 treinadores. O Márcio Saraiva, que foi meu atleta e estava ali na minha comissão técnica, ele bateu na mesa, eu falei, o garoto, era de Piracicaba, o garoto, ele tem um bom biotipo, tinha 12 anos, bom biotipo, bate com a direita, com a esquerda, acho que ele é ambidestro, falei desse jeito, acho que ele é ambidestro, inteligente, perfil de liderança e ainda fala mais um idioma, ele fala inglês perfeitamente. O Saraiva bateu na mesa e falou, então leva para casar com a Juju. Espera um pouquinho, leva ele, porque no São Paulo Futebol Clube ele não vai jogar, não tem futebol. Então foi um treinador, um observador técnico, falando para o seu coordenador a realidade do futebol. E eu já tendencioso a ficar com o garoto porque ele tinha o perfil, mas não ia jogar. E realmente o Saraiva tinha razão. E aí nós decidimos não selecioná-lo naquele universo de pessoas. E aí, Léo, voltando à parametrização de subjetividade e ao Boston... não, mas antes, deixa eu só fechar o raciocínio. A importância, novamente, do profissional de educação física. Com os 1000 garotos, com os 999 que não passaram e com aquele que passou. São caminhos diferentes e onde você precisa estar preparado para o que vai acontecer amanhã com aqueles que não passaram ou que aqueles que passaram. Aqueles que não passaram continuarão com você? Dê o seu melhor. Aqueles que passaram continuarão com você? Dê o seu melhor. Como que você dá o melhor? Estudando. Conhecimento. Consistência. Coerência. Precisa ter tudo isso aí. E aí, na pergunta do diretor de marketing do Boston, ele falou,
empirismo ou científico? Hoje o treinador científico, se é que eu posso chamar isso, o estudado, o que tem a licença da CBF, ele tem inventado muita coisa e esquecido da nossa escola brasileira. Muito se fala da escola europeia, da escola alemã, da escola canadense, da escola norte-americana, porque eles têm plano nacional. Nós não temos, e não vou entrar nesse mérito, mas nós temos uma escola do futebol brasileiro que não pode ser esquecida. O treinador empírico não pode ser esquecido. A experiência que esse cara tem, ela não é adquirida através dos livros. Ele teve uma faculdade. Então, como otimizar? E uma vez no São Paulo tivemos uma discussão onde veio o pessoal da USP querendo estudar o pessoal, os treinadores empíricos. Depois que eu tive o insight de falar, gente, não temos que levar o treinador no laboratório. O laboratório tem que vir até o campo. Vocês têm que olhar, vocês têm que observar, vocês têm que perguntar. E a pergunta novamente, por que você sabe que esse garoto vai ser jogador? Os caras cheios de ferramentas, né? Inclusive, teve até uma pesquisa através do gene, da saliva, né? Mas como que você sabe? Porque vai ser. Essa era a resposta mais comum, né? Porque eu sei que vai ser. E até agora está sendo. O Igor Gomes, o Anthony era considerado o peladeiro da turma. E nós falamos, calma, que ele tem o que tem de melhor. O Zé Sérgio adorava o Lucas, porque o Zé Sérgio só sabia driblar. Driblava para os dois lados com competência, com velocidade. O Oscar, que tá na China, o Zé Sérgio segurou ele, não jogava sub-15, sub-17. Calma, filho, você vai jogar lá na frente. E apostou. Então, utilização de ferramentas adequadas, processo de avaliação continuada e abordagem interdisciplinar. Essa abordagem eu fazia no São Paulo, pude fazer na equipe profissional da Chapecoense e, claro, eu estando num cargo bem acima no departamento profissional de futebol da Chapecoense, é claro que eu tinha que olhar para a base. E a resposta que eu tive, nunca ninguém desce aqui para falar com a gente. Cara, fizemos chover lá. Pena que vinha um legado lá atrás e a questão financeira pegou muito, a questão do acidente, as pessoas que morreram no acidente eram que estavam conduzindo, as pessoas novas que entraram, caíram no conto do vigário. Mas, enfim, a experiência da abordagem interdisciplinar, para mim, ela é sempre muito rica. O método científico, ele nos traz alguns aparelhos. Esses aparelhos aí, eles foram utilizados principalmente no doutorado. Eles foram utilizados principalmente no Desportivo Brasil. Nós tínhamos o recurso financeiro que vinha dos chineses, né? E essa plataforma Globus aí em vermelho é uma plataforma unipodal, uma plataforma de salto. Então, você fazendo uma ação, uma execução do agachamento, por exemplo, com uma barra ou sem a barra na cintura escapular, ela consegue avaliar as três ações, a isométrica, a concêntrica e a excêntrica, e ela te dá todos os teus níveis de força. Mais do que isso, ela te dá todos os teus níveis de equilíbrio. E aí você consegue fazer cruzamento com o tapete de salto, que está mais abaixo, junto com as fotocélulas. Ela consegue te dar uma relação direta com o aparelho isocinético, né? um Cybex, um Biodex. Então, são aparelhos que você tem de tecnologia que vai mensurar suas capacidades, né? Aí a gente sai um pouquinho, né, daquele olhar empírico, vai ser jogador, não vai ser jogador, beleza. Vai ser jogador? Vai. Então, vamos submeter esses caras para esse tipo de avaliação. E aí você começa. Claro que a gente colocava, se tivesse os 1000 meninos, nós colocaríamos os 1000 meninos. Porque, como eu disse lá atrás, e o quadro representou, primeiro o garoto, a criança, a saúde dela, depois o atleta. No desportivo nós tivemos alguns casos de investimento de R$80 mil para questões hormonais, para não é ingestão, fugiu a palavra, para você colocar o hormônio dentro da criança, né?
Um foi aprovado, o outro não foi aprovado, e aí é uma aposta. O chinês perguntou, mas você tem certeza que ele vai ser jogador de futebol? Não, não tenho. Como que eu vou ter certeza? Não tenho. Mas é importante, esse menino não tem o hormônio do crescimento, está com déficit, e ele é bom jogador. Vamos ter que investir. Então, investiram em um e não investiram no outro. Enfim, então você tem o DEXA, né, a densitometria óssea, lá da Unicamp, é diferente dos laboratórios, né? Lá a gente tem uma gama de estudos. Tivemos a felicidade de adquirir, na Chapecoense eu tinha também, que são os GPS, né, da marca Polar. A gente chama ele de Polar Team Pro. Ele mensura não só o seu volume total, mas todas as intensidades, divide a intensidade 1 a 5, zona 1, zona 5. Mensura o tempo quantos sprints deu no treino, quantos sprints deu no jogo, mensura suas ações intensas. Ele só não mensura a sua capacidade de salto na partida ou no treino. E aí você tem um outro que é utilizado, que é a Catapult, que já faz esse cruzamento. Mas o Polar, para mim, é uma ferramenta que eu sempre utilizei e ela está muito bacana. Tem uma outra norte-americana, que é a SportStat, que ela pegou o que tem de melhor da Catapult e pegou o que tem de melhor da Polar. Então, ela tem a Polar não mensura salto e a Catapult não mensura batimentos cardíacos. Não dá essa relação. E a SportStat, ela consegue mensurar os dois. Então, é um negócio interessante para se ver. E aí você tem as fotocélulas. Hoje, aqui em Boituva, eu estou com alguns garotos que iriam para os Estados Unidos em agosto para jogar e estudar. Nós temos esse programa aqui de intercâmbio com Deluca e Leão. Um ex-atleta e outro amigo, sobrinho do Emerson Leão, treinador, preparador físico. Fizemos essa brincadeira aí. Eles têm mais de 500 garotos nos Estados Unidos e Boituva agora faz parte desse hall. Ano passado foram 3. Esse ano, a ideia de ir em 3 era de ir 3 antes dessa crise. E a gente está fazendo as avaliações aqui no cronômetro. Eu nunca esqueço o Leslie, quando eu formado, ele me chamou para ajudar no laboratório. O Leslie falou, aquele jeitinho dele, será? Eu aposto em você que você é melhor no cronômetro do que a fotocélula. Eu olhei para ele assim e falei, pô, Leslie está delirando, né? E nós fomos brincar de ser melhor que a fotocélula. Cara, nós fomos muito bem. Eu e ele, né? Nós tínhamos um grupo no laboratório, na época do Paulo Vaz e tudo mais, que nós fizemos as avaliações fotocélula e avaliação no cronômetro. E ficamos muito próximos. Então, hoje a gente leva com isso. Eu estava esses dias conversando com o professor Jefferson, também queridão. Eu falei, professor, como que você está avaliando os testes de agilidade, de velocidade repetida, cronômetro? Voltamos às origens. Eu falei, então, beleza. Então, vamos embora. Como que você está fazendo? Assim, beleza, também. Então, trocamos informações. Estamos no cronômetro, estamos na balança portátil, estamos na trena, nós estamos com a fita métrica e assim vai. Não tem a desculpa não ter recurso tecnológico, mas hoje, com o alto nível, né, atlético, é importante esses recursos. Aqui é um parceiro meu em Campinas, né, o Instituto Wilson Mello, Lucas Moraes, tomara que ele esteja assistindo aí. A gente no futebol fala, estou dando uma moral para ele, né? Então, você tem à esquerda, é um fisioterapeuta, Felipe, do Instituto. Ele está com um programinha super básico, é o Jump 2, Jump 2, né? É um programa que avalia o teu salto, avalia a sua valgia, e aí tem uma relação direta com os ligamentos do joelho, né? O isocinético que eu tinha falado para você, para mensurar a força, em alguns ângulos, resistência, potência e assim por diante. Tudo calibrado conforme a individualidade do atleta, do futebolista. Um hand health também, que é um aparelho simples. Ele deitado na maca para saber o torque, saber a força da musculatura abdutora, adutora e assim por diante. Então, a gente utiliza. Como não falar da análise de desempenho, né? Hoje fala-se muito da análise de desempenho,
mas é importante você entender que análise de desempenho é uma coisa e análise de jogo é outra, né? E aí você pode subdividir isso na análise do jogo de uma forma coletiva, ou por setores, ou por zonas, ou por faixas, e você tem análise de desempenho individual, coletivo e individual. Então você precisa estar bem posicionado, bem entendido, com conhecimento tecnológico, inclusive, conhecimento de ver o que você está vendo, para você unir todas essas informações. E aí é importante, né? E aí tem um... Aqui tem um... Eu para montar os meus treinos hoje, o que eu fazia no caderno, na planilha, na prancheta, eu uso o Tactical Pad, é uma ferramenta, um instrumento muito bacana. Você tem uma demonstração aí por um mês, utiliza, brinca, vai lá e veja isso aí. Aí você tem um Stat, que eu já mostro o que é, que você analisa o jogador, você tem todas as informações dele, corrida, e o iScout, que é muito utilizado pelos times profissionais, o Dartfish, que transforma em planilhas de Excel os dados, quanto tempo de posse de bola, quantos passes determinado jogador fez, o time fez, coletivo. Você brinca de analisar o que você quer. E aí vem o X da questão. Não adianta eu ter o melhor analista de desempenho ou de jogo se eu não estou em sinergia com o treinador ou a comissão técnica. Eu vou estar vendo um ponto ali no campo e o treinador vai estar corrigindo o outro. Então é importante ter todas essas ferramentas de análise, mas é mais importante ainda ter o relacionamento. Às vezes eu não tenho nenhuma ferramenta, mas o que eu vejo no campo soma e traz, soma mesmo que contrariando o treinador, tá? Somatória mesmo que contrariando o treinador. Então eu trago uma visão simplista e real para o meu treinador. Se eu tenho a ferramenta e consigo dar para ele, desde o treino ao jogo, pô, show de bola. Tá aqui, né? Peguei o Marcelão do Real Madrid. Você tem várias informações. E aí, esse programa você pega de um jogo, de 2 jogos, de uma temporada, da carreira do cara inteiro, só de um time que ele participou, só da seleção, tá o mapa ali dele de calor, tem gráficos, parece aqueles videogames, né? O FIFA, que você escolhe o jogador, aí você escolhe pela velocidade, pela força, pela habilidade e assim por diante, tá? Você consegue fazer o recorte disso tudo. Quais as metas e os benefícios? Minimizar erros, reduzir custos, precisão na seleção, reprodução sistemática do processo. Minimizar erros, sempre em sinergia com o treinador. A redução dos custos é não contratar, por exemplo, um atleta que não vai jogar no clube. Além eu estava vendo agora a notícia recentemente, o tamanho da dívida do São Paulo Futebol Clube. Nossa, eu que fiquei 14 anos lá dentro e trabalhei para que ele tivesse lucro, né? Eles deram dinheiro para empresário, 5,4 milhões para trazer fulano e tal, 3,3 milhões para trazer jogador X, desde o ano passado para agora. Então, assim, é judiação. Está com 143 milhões de dívida, um departamento de inteligência, um setor de inteligência, ele precisa fazer isso, ter essas metas e benefícios, né? Isso a Europa faz bem, porque ela tem uma política, os Estados Unidos tem uma política também que não se gasta. O Antony era para ter ido para o Borussia, aí o Borussia falou, o Antony é meu, mas não vai porque tem uma política aqui na Liga Europeia que eu não posso gastar agora, mais do que eu tenho, mas ele já é nosso. E no final, ele não foi para o Borussia, né? Então, e foi vendido por muito mais de 127 milhões de reais, se eu não me engano. Não lembro se reais ou dólares. Então, assim, com toda aquela tecnologia que eu mostrei, assim, que eu falei um pouquinho, de ver a qualidade física do futebolista, de ver a condição dele, não só a qualidade, mas a condição que ele está. Por exemplo, eu pego um futebolista profissional, que ele tem um déficit de 30% de um membro para outro. Vamos pensar em joelho agora. Joelho direito, o joelho esquerdo está 30% mais fraco que o joelho direito.
ligamento cruzado vai embora. Ligamento cruzado rompeu, são 6 meses no departamento médico. São 6 meses o cara ganhando 300, meio milhão de reais no departamento médico. Põe tudo a perder isso aí. Então, reproduzir sistematicamente o processo é fundamental. Trazer os protocolos para organizar os setores junto do departamento é fundamental. Agora, reprodução sistemática dentro do campo, eu preciso tomar cuidado. Porque eu não posso narrar, eu não posso ficar falando que o garoto tem somente. Eu tenho que fazer a intervenção, mas eu tenho que deixar ele agir. Ele tem que ter um insight e ele tem que ter a tomada de decisão precisa. E a tomada de decisão requer erro, né? Gentili já falava nas tentativas e erro, o Galahu já falava das tentativas e erros e assim por diante. Tentar e errar para aprender, não tem outro caminho. E aí eu penso que está acabando aqui, Léo, eu quero mostrar para essa juventude aqui, é um vídeo, talvez clássico também, sobre a conformidade social, mas eu quero mostrar um outro olhar para essa juventude que está vendo aí. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beats, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Great, thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act
is that similar forces are subconsciously shaping the way you think right now. Léo, então assim, esse vídeo, antes de eu terminar, esse vídeo mostra que há esse lado da conformidade social, de você estar inserido junto com o seu ambiente, mas o recado que eu quero deixar para a turma é: está ruim, o que eu posso melhorar? Então isso sempre me seguiu. Lá atrás, o Antônio Carlos Gomes, na minha primeira pós-graduação, logo depois que eu me formei, isso em 96, ele falou: eu preciso de vocês para melhorar o país. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei: o que eu vou fazer? Falei: vou dar aula numa universidade. O Paulo já havia sinalizado. Eu falei: com isso eu consigo melhorar. Consigo ajudar quem vai se formar. Então foi essa a grande contribuição. A outra foi: preciso trabalhar com crianças. E vou trabalhar onde eu gosto, futebol. Então, muitas vezes, nós nos deparamos com ambientes viciados, com ambientes que já te mostram o que tem que fazer. E se você não estiver atento, né? Vigiar e orar, né? Uma vez eu falei para o Alberto não vigiava e orava, eu roubei o prato dele, ele só orava. Aí eu levei o prato dele, eu falei: vigiar e orar. Se você não vigiar, se você não tiver certo das suas convicções, com conhecimento, com personalidade e com agilidade na ação, você vai ficar no lugar. Não é uma má escolha desde que você queira estar no lugar. Vou citar o exemplo de Boituva. Hoje eu quero estar em Boituva, ponto. Ano passado eu quis estar em Chapecó, podendo ajudar as pessoas. Para minha felicidade, todo lugar que eu passo, os amigos vão ficando, né? É muito gostoso receber de vocês essas mensagens, né? Que você tem falado aí, que o pessoal está falando bem. Depois eu vou conferir. Mas é isso. Não, cuidado com a conformidade social. Lembra que o Hernandes sempre foi um inconformista, um incomodado. Seja incomodado com conhecimento, seja incomodado com o que estão fazendo ao seu redor. Olha a nossa política, seja incomodado, mas tenha os seus alicerces direcionados. Nós, do NASP, temos a vantagem. Eu falava para o Léo, o NASP para mim é um porto seguro, porque eu chego... Nós temos o professor Newton fazendo a oração, olha que bênção. Chegamos na sala de aula, a gente faz oração para começar. Antes de ir embora, a gente faz oração. E no futebol? Quando você chega, um sistema viciado, onde se fala de um monte de besteira, onde se fala de corrupção, você precisa estar bem alicerçado. Mas foi nesse ambiente que Deus quis que eu atuasse. Então, eu venho atuando. Hoje, ele me trouxe aí a outra história, né? Muito bacana. Por que eu estou em Boituva? Mas ele me trouxe aqui e a gente está seguindo com toda certeza. Então, eu encerro falando que, para não se esquecer de que você vai falhar 100% das vezes em que não tentar, vai perder 100% das vezes em que não procurar, vai ficar parado 100% das vezes em que não ousar andar. Achar o ponto de equilíbrio nisso tudo é fundamental. Como a descendente de japonesa ali, que ela simplesmente começou a levantar e abaixar, mas por quê? Se você não tiver incomodado o porquê, porque todo mundo levantou. Cara, cuidado com isso, todo mundo levantou. Nós sabemos disso, mas cuidado, principalmente para os mais novos. Tá certo? Deus abençoe, me sinto em casa. O NASP, para mim, sempre... não tem palavras, né? Tanto é que eu faço parte do livro do centenário e isso é um prêmio para mim, para minha mãe e tudo mais. Tá certo, Léo? Obrigado, Deus lhe pague. O padre Edson Daros, aqui de Boituva, ele tem uma frase muito famosa: o meu muito Deus lhe pague. Então, eu falo isso para você e para todos que estão aí. Rodrigo, bom, algumas coisinhas. Em primeiro lugar, muito obrigado, né? O que você trouxe aqui foi extremamente rico, encantador e fruto, né, logicamente, de muito estudo aí. A gente tem o prazer de ter aqui conosco os professores Eber e o professor Vitor, né, que é daqui de São Paulo, que você conhece.
E fez um golaço na faculdade. E diz a lenda que foi aprovado por causa disso, né? Isso aí, diz a lenda. Professor Weber, obrigado pela presença. Eu que tive o prazer de estar com vocês nesse momento. Eu atuo no campus Hortolândia. Que legal. Há 5 anos, é meu 6º ano lá no campus Hortolândia. Eu me formei lá. Que legal. Me formei no campus Hortolândia em 2008. Sou fisioterapeuta e professor de educação física. Oh, parabéns. Estamos quase vizinhos. É verdade, é pertinho mesmo. Eu moro em Engenheiro Coelho, então tá perto de Boituva. Legal, que legal. Hortolândia, tá na região. Até mais. Obrigado, viu, Weber? Rodrigo, eu tenho uma informação até meio triste aqui. Caiu a conexão com o Facebook e ali tinha... Eu até acabei de visualizar agora. Nós tivemos 730 visualizações. Que legal. Mais de 50 comentários, 4 compartilhamentos, enfim, tinha um grande público ali. Mas a tua apresentação, eu não te interrompi, porque a apresentação ela está sendo gravada ainda. Eu não encerrei a gravação, ela está sendo gravada desde o início. Legal. Então, esse material vai estar à disposição dos nossos alunos, tá? Então, não há prejuízo para os nossos alunos poderem depois acompanhar, e os nossos amigos que estão assistindo, depois eu posso passar o link também pelo Face, sem problema. Mas se o Weber ou o Vitor tiverem alguma pergunta, ou quiserem fazer algum comentário aí para o Rodrigo, Rodrigo, eu vou tomar a liberdade de deixar em aberto aí uma outra data para você, para os alunos poderem fazer perguntas para vocês, porque claro. Eles tinham algumas perguntas, mas vamos deixar para um outro dia que a gente combine, né? Agora com essa ferramenta virtual, aí tudo fica, as distâncias, né, diminuem, e a gente combina outro dia para você vir responder perguntas aí. Joia, ficarei à disposição, Léo. Tá bom. Vitor, e Ebre, se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, ou simplesmente mandar um abraço para o professor Rodrigo. Oi, Léo. Oi, Rodrigo. Rodrigo, prazer em te ver, rapaz. Faz tempo. Igualmente, cara. Igualmente. Você me desculpa a informalidade do ambiente doméstico, né? Estou em trajes de lava-louça. Essa tarefa eu já acabei faz tempo. Então, você está parecendo um shake com esse fundo. Que linda que tá. A Bianca está fazendo lição de casa, eu estou aqui com um olho no peixe e outro no gato. A Bianca está com quantos anos? A Bianca está com 10. Caramba, a Ju tá com 12, isso mesmo. Que legal. E a Amanda tá lá no sofá, se deleitando, né? Depois de fazer um zilhão de lições de casa. Antes de você fazer a pergunta, como estão as suas pedaladas? Então, olha, por acaso eu pedalei hoje, né? Contrariando um pouco do que se pensa, né? Estamos vivendo um momento de isolamento social, mas eu fui devidamente paramentado de máscara, estava parecendo um alienígena na rua e sozinho, né? Naturalmente aí. Mas eu rodei aí 30 quilômetros só, porque eu estava entrevando, né? Estou com 50 anos, cara, não posso ficar mais parado, né? Meio século não é para qualquer um. Não. E aí nós estamos vendo, né, que em vários países o uso da bicicleta está sendo incentivado, né? Até como meio de transporte, porque diminui a aglomeração, né, do transporte coletivo, né? Então é isso. Estou pedalando um pouquinho agora, mas não abandonei, não. Hoje ainda pedalei. Que legal. Que joia. Bom te ver, cara. Pô, bom te ver demais, rapaz. Deixa eu aproveitar esses minutos finais aqui, fazer uma pergunta, né? Cara, isso tem sido uma constante nas aulas de crescimento e aprendizagem motora, que inclusive você era professor dessa disciplina aqui no UNASP, né? E eu sempre manifesto a minha preocupação para os alunos sobre essa questão, né? A detecção de, como você mesmo disse, detecção de talento, né? O Brasil é muito carente nesse aspecto, embora seja extremamente afortunado, né, de pessoas geneticamente bem dotadas, né? E a gente acaba vendo muitos brasileiros partindo daqui para outros países onde tem uma maior probabilidade de sucesso, né? No seu esporte, né? Principalmente futebol, a gente assiste isso o tempo todo, Rodrigo. Rodrigo, em linhas gerais, você já deu praticamente tudo que os alunos precisam saber sobre
quais são as ferramentas básicas, né, para você conseguir acompanhar o que é de fundamental para se trabalhar nas faixas etárias iniciais aí, né, até os 10 anos de idade. Mas eu acho que para ficar ainda mais completo, queria te pedir o seguinte: você pode dizer para eles o que eles, dentro de um ambiente que não é esportivo, eles poderiam fazer para contribuir, para facilitar o acesso daquele indivíduo que nem sequer sabe que tem um talento e que não está, por exemplo, numa escolinha de futebol, não está numa escolinha de esporte qualquer, está dentro da escola. O que o nosso professor de educação física do NASP pode fazer dando aula no ensino fundamental, no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, o que ele pode usar de ferramenta para tentar detectar algum talento e direcionar? Fala, filho, olha, você tem algo a explorar, desenvolver, que pode te colocar aí no cenário esportivo. O que você me diz? Então, você sempre com excelentes perguntas e colocações, cara. Show de bola. Diria o Faísca já naquela época, eu sou seu fã. Eu que sou seu fã, rapaz. Então, é assim, cara. Já vamos chutar por baixo aí que é uma década, quando começaram a entrar os videogames, quando começaram a entrar principalmente os jogos de celulares, né? Hoje eu vivo uma realidade onde as mães querem que as professoras proíbam os filhos de usarem celular dentro da sala de aula. Não, são os pais. Ó, não vai com o celular agora, acabou. Começa o problema em casa, eu resolvo o problema em casa. Então, assim, lá atrás eu já falava para os nossos alunos que a gente vai enfrentar um desafio muito grande. Já estamos enfrentando um desafio muito grande. A engenharia ela evoluiu, a medicina ela evoluiu, tudo evoluiu, a educação física como ciência evoluiu em todas as esferas, né, humanas, biológicas, ela evoluiu, mas as nossas aulas não. E aí tem um pró e um contra. O contra é que nós estamos brigando com uma tecnologia que é extremamente chamativa. Ela desafia, cara. Cada hora é um recurso, cara, fantástico, sensacional. E as nossas aulas são pouco desafiadoras. Agora, qual que é o pró? Nós ainda somos pessoas de relacionamento, de toque, de contato. Então, assim, a nossa cultura é de viver em apartamento, e aí eu falo dentro da minha casa. Eu tinha um Gabriel com 3 anos que vivia no apartamento, 4 anos vivia no apartamento, com 5 anos viemos para Boituva, e ele não queria pisar no gramado. Descalço, ele não pisava no gramado. A primeira coisa que eu fiz foi tirar as pedras no meio do gramado, que era onde ele só andava. E a segunda foi adotar uma cachorrinha. Primeiro dia que a cachorrinha andou no gramado, ele de cueca apenas, cuequinha, ele rolou no gramado com a cachorra, botou o peito, as costas, o bumbum, a perna coçou na primeira vez, mas hoje só anda descalço e sem camisa. Esse é um ponto. O que isso tem a ver com a sua pergunta ou com a nossa educação física? A gente sempre falou na educação física que eu não preciso ter 20 bolas, que eu não preciso ter cones, que eu não preciso... Cara, eu preciso da minha criatividade, meu conhecimento e a minha criatividade somada ao desafio ou ao ato de desafiar os nossos alunos. Para os nossos alunos desafiarem as crianças, porque senão fica chato. Se você parar, os Estados Unidos tem uma regra muito bacana, que é a regra do No 3L. No lecture, no lap e no line. Não me deixa as crianças em fila esperando para fazer a primeira ação. Não me impõe as crianças para correr em volta da quadra. Você tem coisa muito mais interessante para fazer, salvo se você tem o objetivo de melhorar a capacidade aeróbia, e aí a gente viaja um pouquinho. E o terceiro não fique palestrando para as crianças ali. Aí você fala, acabou a aula. Então, esse é um ponto. Nós temos que desafiar e tornar as nossas aulas com uma riqueza motora. A partir do momento que você vê aquele aluno, que ele corre bonito, que ele tem uma certa agilidade, que ele tem uma boa relação, óculo pedal ou óculo manual com a bola aquela definição clássica,
aí você vai começar a ver os elementos para falar, opa, chamou atenção. Opa, chamou atenção de novo. Você gosta de jogar basquetebol? Pô, eu gosto. Vamos fazer uma brincadeira depois da aula, 5 minutos, chega 5 minutos antes. Eu penso que esse é o caminho. Para a partir daí, se você não é o especialista do basquetebol, do voleibol, para você encaminhar. E aí, lá na Unisa, a gente tinha uma linha de professores muito top, né? Você falava sobre atletismo, você tinha um especialista. Você falava sobre ginástica, você tinha um especialista. Você falava, o especialista na questão do relacionamento, de indicar para o Centro Olímpico, de indicar para um clube de futebol, para um clube como Pinheiros, Hebraica e assim por diante. Então, isso talvez seja isso que você me perguntou. Se não for, me direciona de novo. Estava sem áudio, desculpa. Digo, tá perfeito, Rodrigo, é isso mesmo, porque você falou o que é essencial, que as pessoas ficam presas a material. Ah, eu não tenho material, então não faço. Quando eu aprendi na faculdade, tinha sinalizadores coloridos, bonitos, tinham coletes, bastões, massas, aros, bolas, um carrinho de bolas e tal. Eu vou barreiras chegar no de atletismo nós tínhamos. Barreiras de atletismo. Então, eu vou chegar no estado e eu não vou ter absolutamente nada disso. Vai ser um choque de realidade. Aí, então, eu vou cruzar meus braços, porque, na verdade, eu dependo desse material e quem tem que me fornecer é o meu empregador. Então, você matou a charada. Eu acho que é bem essa ideia. Matou a charada, não. Você disse a solução disso, que é justamente o olhar e a criatividade. Em primeiro lugar, a gente tem que aprender a se virar com o que tem, né? Eu adoro conversar com os nossos ex-alunos, que eles contam as histórias mais fantásticas, né? De como eles produziram material, de como os pais dos alunos da escola deles contribuíram na produção do material e na pintura coletiva, mutirões e tal. Tudo isso é muito fantástico. Mas esse olhar, né? O olhar técnico, né? Que nós desenvolvemos, de perceber quem tem algo mais ali a oferecer e oportunizar. Era isso aí, Rodrigão. Legal, Vitor. Que bom. Cara, eu estou muito feliz em saber que você está aí a todo vapor. Aos 46 anos, rumo ao meio século. Muito feliz mesmo em saber que você está com esse olhar científico e não abandonou o empirismo, né? Porque você é um cara muito sinestésico, muito prático, né? Eu me lembro da vez que você levou o cilinho lá no NASP,